Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast TED do Milênio, aqui com o Vitor. E hoje vamos falar de um assunto que vem dividindo, ele divide bem opiniões, ele é bem controverso e bem polêmico de certa forma, que é a solidão. É um assunto que muitas pessoas às vezes não entendem como funciona, mas é um assunto bem importante, bem sério, que precisamos tomar bem cuidado. E hoje vamos falar um pouco sobre isso, tentar dialogar um pouco minhas experiências aqui, porque eu sou uma pessoa que difere muito nessa questão. Então, depois da passagem de música, nós vamos nos encontrar de novo, então até daqui a pouco. Ok, solidão, de acordo com minha pesquisa no Pai dos Inteligentes, o Google, é sentir-se triste e infeliz devido ao isolamento social. E temos aqui, se formos analisar o que seria solidão, é basicamente a pura vontade de se isolar por sentimentos opostos, por sentimentos negativos. Por exemplo, alguém pode querer se isolar porque não se sente mais tão confiável nas outras pessoas ou sente que a vida só vai continuar machucando ela. É algo que muitas pessoas têm, muitas pessoas estão sofrendo isso agora por causa da pandemia. Tivemos que ser forçados a passar por sérias crises de solidão, onde ficamos muito tempo sem ter um contato físico com outras pessoas. É um negócio bem chato, bem confuso. E solidão é algo que não se baseia apenas em uma solidão, como eu posso dizer, física ou nesse sentido. Porque solidão não se baseia apenas nisso. Solidão pode ser uma pessoa lotada de amigos, mas que se sente sozinha. Solidão é literalmente a pessoa se sentir sozinha, se sentir vazia, se sentir fora de qualquer contexto. A melhor forma é se sentir sozinha no mundo. Essa é a melhor forma de descrever solidão. É um sentimento bem bosta. Eu confesso que em 2020, mas foi todo mundo passou por isso. Foi um ano bem bosta pra mim. Muita coisa aconteceu, não foi só a pandemia. E eu queria ficar sozinho. Eu tive a necessidade de solidão. E aí que entra outro detalhe, que é o fato de muitas pessoas gostarem de ficar sozinha. Aí entra o que eu quero dizer. Solidão não é a mesma coisa que gostar de ficar sozinho. São bem diferentes. Na verdade, são dois contextos totalmente diferentes. Como eu disse, solidão é basicamente você se sentir sozinho. Você não ter muitas pessoas para conversar. Você não se sentir com alguém que possa ser um ombro amigo. Agora, gostar de ficar sozinho pode ser você ter um monte de amigos, mas gostar de ficar no seu próprio lugar, gostar da sua individualidade. Eu, por exemplo, sempre gostei de ficar sozinho. Eu acredito, às vezes, que eu posso ter criado esse sentimento de gostar de ficar sozinho, não porque eu tenho ele de naturalidade, mas porque eu tive que desenvolver ele por causa de solidão. Eu, às vezes, acredito isso. Mas também, às vezes eu quebro um pouco esse raciocínio, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de ficar sozinho. Sempre fui uma pessoa que gosta de ficar no cantinho lá, fazendo as coisas, porque eu sou uma pessoa confusa, bem peculiar. Meu jeito é peculiar, o jeito de agir é confuso. Então, aí trabalha as duas coisas, gostar de ficar sozinho e ser solitário. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de ficar ouvindo as músicas sozinho, sentado, deitado, sei lá, gosto de ler, editar, jogar, esse tipo de coisa, sem ter que iniciar conversas com outras pessoas. Eu posso passar dias fazendo isso. Mas a solidão, por si só, ela pode te fazer ser o sentimento de gostar de ficar sozinho ser algo nocivo. Porque gostar de ficar sozinho não é prejudicial, na verdade pode ser muito bom pra você, pode te dar mais vantagem no autoconhecimento, pode te fazer entender melhor várias situações, pode te fazer evoluir de várias formas, você vai se amar um pouco mais. Pessoas que gostam de ficar sozinhas têm um amor próprio, porque elas conseguem viver com seus próprios pensamentos, mas pessoas que são solitárias, elas são forçadas a isso, são forçadas a viver com si próprio, e é algo chato, principalmente nesse momento. É algo que eu não consigo, é difícil de criar, uma das piores coisas que se tem é o sentimento de você se sentir vazio, sentir que nada pode mudar aquilo que você sente. Você está simplesmente vazio num vácuo escuro. E é um sentimento bosta, é muito bosta. Se você nunca sentiu isso, provavelmente vocês vão sentir isso em algum momento da vida. Aquele momento, nem que seja por um curto momento, mas vocês vão sentir essa solidão. Vocês vão sentir que talvez nada vale a pena. E que talvez a melhor coisa seria você se isolar com seus pensamentos. Se for pegar um pouco um contexto pessoal, eu sempre tive problemas sociais, sempre tive problemas para conversar com outras pessoas. É mais ou menos por causa disso que eu falei sobre o fato do meu gostar de ficar sozinho ser um fator de isolamento.
Porque eu tenho problemas sociais, tenho problema de conversação, de interagir com outras pessoas, tenho problemas sérios de empatia. Já aconteceu várias coisas ruins comigo por causa disso. Porque eu não sei lidar com outras pessoas, não sei lidar com os sentimentos de outras pessoas. Então, muitas vezes eu prefiro ficar sozinho do que interagir com outras pessoas. Às vezes eu quero. Antigamente eu queria conversar com alguém, mas eu me isolava. Eu gostava de ficar sozinho, mas às vezes eu me obrigava. No momento que eu queria ter companhia, eu me obrigava porque eu me sentia horrível. Eu sentia que eu não era uma pessoa que merecia ter contato, uma pessoa que merecia ter outras pessoas no redor dele. Até hoje eu acredito isso um pouco, mas o real eu tô tentando mudar isso porque esse sentimento ferra com você. Porque ele te faz acreditar que você não é bom o suficiente pra ninguém. Eu sou perfeccionista alto nível e eu sempre acreditei isso. Mas o real eu tô tentando mudar. Eu realmente não gosto desse sentimento. E eu estou gostando um pouco mais de gostar de ficar sozinho de novo comigo. Não ficar preso comigo mesmo, mas sim ter a companhia de mim mesmo. Eu querer gostar de ficar conversando comigo mesmo, ficar sozinho, ouvir músicas com meus pensamentos. É algo pra mim divertido. Aí, de novo, outro contexto pessoal. Toda vez que eu fico triste, eu me isolo. Realmente aí já é um fato de solidão, caso de solidão. Porque às vezes as pessoas ficam sozinhas, ficam tristes, elas gostam de ficar sozinhas por medo, por simplesmente medo. Toda vez que eu fico triste, eu fico instável, realmente eu fico bem mal. Eu começo a falar um pouco mais rude com as pessoas, eu começo a agir um pouco mais frio. E eu prefiro muito mais me isolar do que agir assim com outras pessoas. Porque eu sou um ser que gosta de ficar sozinho. E quando eu me obrigo a ficar com outras pessoas, tendo está péssimo, tipo, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô frustrado. E eu não quero ficar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu quero poder sentar no canto da minha parede, beber uma xícara de café ouvindo música, escrever, lendo músicas. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler, sei lá, com meus próprios pensamentos. Eu gosto de ficar sozinho quando eu tô triste. Às vezes é prejudicial, às vezes é necessário você conversar com outras pessoas, quando você sente que aquilo pode estar te torturando. Mas quando eu fico muito triste, quando eu fico muito mal, eu gosto de ficar sozinho. Que pena que são poucas pessoas que entendem isso. São poucas pessoas que eu posso dizer que vão entender quando eu querer ficar sozinho. Eu sou uma pessoa bem independente de espaço. Eu preciso muito do meu espaço, preciso muito sempre as pessoas não terem muita interação comigo. Eu fico preso num quarto por dias, com toda certeza, fazendo minhas coisas. Eu sou um bicho esquisito, eu sou realmente esquisito. Eu quero entender um pouco por que eu tenho isso. Porque eu tenho experiências horríveis do fato de eu gostar de eu me isolar quando eu fico triste. E às vezes quando eu me forço a interagir com outras pessoas nesses momentos, é mais prejudicial ainda. É por causa disso que, pra mim, é melhor ficar sozinho. Mas é uma questão de autoanálise. Vi em várias pesquisas que se você gosta de ficar sozinho, provavelmente você vai entender melhor de si mesmo. Então você vai saber quando precisa ficar sozinho e quando precisa ter companhia. Então, se você é uma pessoa igual a mim, assim, tenta ver a sua situação. Se você precisa do seu próprio espaço para poder entender um pouco melhor a si mesmo, cara, fica sozinho com seus pensamentos. Assim, mas se você acha que isso pode ser prejudicial para você, sai. Tenta se divertir, tenta conversar, tenta interagir. Você não precisa se forçar, você precisa só uma interação normal, uma conversa normal, alguma coisa desse tipo, só pra interagir. Não se sinta solitário, não fique solitário se você não conseguir ficar solitário. Tá bem confuso esse podcast, é bem isso, bem só eu expressando os meus sentimentos alheios, mas eu vou tentar resumir tudo agora. Solidão é horrível, é algo horrível que eu desejaria que nenhum ser humano passasse. Se você se sente solitário, peça ajuda, não fique sozinho, realmente você precisa pedir ajuda, porque às vezes a solidão te faz fazer coisas horríveis. Eu passei muito tempo do podcast só pra falar isso. É realmente o que eu queria passar. Eu não passei muito isso, mas é isso que eu queria passar. Gostar de ficar sozinho é necessário, ficar sozinho às vezes é necessário, porque você vai se conhecer melhor, você vai se amar. Se você é obrigado a ficar com si próprio, muitas vezes você vai começar a perceber que você é bem diferente do que você acreditava. Assim, eu li várias pesquisas, eu li muitos artigos durante toda a minha vida, porque eu queria entender o porquê de eu gostar de ficar sozinho. Real, eu queria entender. Até hoje eu quero entender, eu quero mudar um pouco minha personalidade, porque
eu passei tanto tempo sozinho, tanto tempo querendo me isolar, que eu tenho problemas sociais. Eu posso fazer um outro podcast sobre problemas sociais, problemas de comunicação, que vai ser um podcast de novo, só eu apresentando fatos e falando um pouco sobre minha experiência, que é um lixo, eu sou bem merda nisso. Mas quando eu tento, eu tento. Eu tento ser pessoa sociável às vezes, mas quando eu não quero, eu não me forço mais. Eu comecei a entender um pouco melhor eu. Depois de tanta coisa ter acontecido comigo, eu entendi que eu não posso me forçar a ficar com companhias, eu não posso me forçar. E eu tenho que fazer as pessoas que ficam ao meu lado entenderem isso. E se você se sente solitário, a melhor coisa que eu posso te dizer é tenta mudar um pouco o seu ambiente. Às vezes você pode descobrir que você se ama ficando solitário, porque você vai ser obrigado a ficar com si próprio, mas se você sente que não vai funcionar, é que você precisa de companhia, cara, tenta conversar com algumas pessoas, porque muita coisa ruim acontece quando você fica solitário. Então, de novo, solidão é diferente de gostar de ficar sozinho. Nunca confunda essas duas, porque essas duas são totalmente diferentes, são duas coisas totalmente contrárias uma da outra, porque elas trabalham com conceitos iguais, mas de certa forma elas são totalmente diferentes. E eu acho que esse é o ponto do podcast. Eu demorei um pouco para poder chegar nisso. Eu quero fazer alguma coisa que possa ajudar pessoas solitárias, sei lá, um grupo no Discord, um grupo no WhatsApp, que eu possa reunir um bocado de pessoas assim, para que vocês não fiquem solitários, porque eu passei um bom tempo da minha vida em 2020 solitário. Eu queria me isolar, eu queria me isolar muito. No início de 2020 eu tava passando por uma situação que eu queria me isolar, mas eu não conseguia, porque eu tinha motivos pra continuar. Eu acabei de fazendo merda por causa disso. Eu realmente, se eu tivesse contado sobre todo o meu contexto, sobre todo o meu problema de gostar de ficar sozinho, muita coisa poderia ter sido diferente, mas de novo, você precisa explicar que você gosta de ficar sozinho. Você precisa entender. As pessoas no seu contexto, ao seu lado, precisam entender isso, precisam entender. Porque muitas pessoas podem acreditar que, sei lá, você gosta de ficar sozinho, você é solitário, você é um cara que não gosta de conversar, que você é uma pessoa que não gosta deles. Não, é que você aprecia mais a sua companhia do que de outras pessoas. É algo bem egocêntrico, mas ao mesmo tempo não é, porque você se ama, e auto-amor é tudo atualmente. Então, esse é o podcast, espero que você tenha gostado. Foi um podcast bem debatido, bem pra me debater sobre esse assunto. Então, não teve muita coisa teórica, só queria falar sobre isso. E até o próximo podcast. De novo aqui, se você tá vendo no YouTube, esse podcast é no Spotify. Tem aqui no Spotify, eu vou colocar outras plataformas futuramente. Então, bye e até o próximo episódio.